Eu estava indo para as aulas do cursinho há mais de 2 anos. Quem sabe a merda que é uma escola pública vai entender que às vezes pagar para aprender é essencial. Essas aulas realmente foram fundamentais para me ajudar a obter boas notas no primeiro e segundo colegial. Depois que minhas provas terminaram, os planos que eu e meu amigo Caio tínhamos feito alegremente foram pelo ralo, devido a esse vírus aí que pegou todo mundo de surpresa. Foi imposto um lockdown nacional, e nossas aulas, que deveriam começar em meados de abril, passaram a ser obrigatoriamente online para conter a propagação do vírus. Nosso primeiro professor de química online foi alguém que eu e meu amigo vimos várias vezes no cursinho, o Sr. Adilson. Ele era um senhorzinho gentil na casa dos 50 anos, que sempre foi muito prestativo, e os alunos do último ano, depois de garantirem suas vagas nas faculdades dos sonhos, muitas vezes voltavam para agradecê-lo. Ninguém realmente sabia muito sobre o senhor. Tudo o que sabíamos era que ele era um aspirante a médico há muito tempo atrás, mas que nunca realmente se tornou um. Ele então dedicou sua vida a educar e ajudar os outros a conseguir algo que ele não conseguiu: a medicina. Sua vida pessoal foi uma tragédia. Sua filha foi encontrada enforcada em seu quarto, depois que ela não conseguiu garantir uma vaga na faculdade de medicina. E a dor de perder sua filha foi algo que sua esposa não aguentou e acabou na ala psiquiátrica de um hospital próximo. Ninguém perguntava nada a ele sobre essas coisas, pois sentíamos que estaríamos ultrapassando nossos limites de intimidade. Apenas deixamos acontecer e, honestamente, estávamos muito ocupados estudando para nos incomodarmos com isso. Caio e eu estávamos muito felizes com as aulas online, já que não tínhamos mais que passar por um calor infernal até a sala de aula ou lidar com os patetas que não queriam saber de estudar. As aulas online correram bem até junho, e nesse momento estávamos bem ajustados à nossa nova vida de estudos. Isso foi até o dia em que o Sr. Adilson parou de aparecer nas aulas online. O esquema dessas aulas era o mesmo. O professor ficava ao vivo nos dando aula. Todos nós mutávamos os microfones até que quiséssemos perguntar algo. Mas uma coisa era certa: mesmo para as aulas online, esse nosso professor, o Sr. Adilson, não era do tipo que se atrasava nem um minuto. Sempre estava lá 15 minutos antes, configurando o áudio do seu microfone. Ele chegar atrasado e não aparecer na aula era algo equivalente a dançar com duendes. Impossível. Mas isso continuou por 3 dias. A gente esperava, eu e mais 40 alunos que haviam se matriculado, que ele viesse, mas ele nunca mais veio. Alguns de nós pensaram em ligar para o centro de ensino para informá-los, mas ele era um professor tão gentil que ninguém tinha coragem de fazer isso. Decidimos esperar até o final da semana. 4 de junho. Entrei na sala online um pouco mais cedo, na esperança de ver o Sr. Adilson. Em vez disso, fui recebido pelo sorriso alegre de um homem que parecia ter 20 e poucos anos, cabelo preto com gel, pele clara e um sorriso cativante. Ele estava usando o uniforme que os professores sempre usam, e percebi que talvez ele fosse um substituto do Sr. Adilson. Desliguei a câmera e o microfone e mandei rápido uma mensagem para Caio, pedindo que ele entrasse na aula. A qualidade da câmera daquele professor era como o filtro que tias usam do Facebook. Havia algo em seu sorriso, parecia bem maníaco, como se ele estivesse em um estado perpétuo de felicidade. Parecia quase antinatural. "Boa noite, Lucas." Ele me cumprimentou. Eu e Caio éramos os únicos alunos da classe naquele momento, pois havíamos entrado 10 minutos antes. Ele tinha olhos semelhantes aos do Sr. Adilson
Imaginei que talvez eles tivessem contratado alguém que ele recomendou de sua família, sei lá. Liguei minha câmera e microfone e o cumprimentei. Boa noite, senhor. Eu não fui capaz de tirar o rosto dele da minha mente. A maneira como ele estava sorrindo, suas sobrancelhas fora do eixo e seus olhos profundos, sem falar em sua atitude alegre que me levou a sentir algo estranho. Tentei pensar comigo mesmo que estava ficando louco. Como assim alguém poderia me fazer sentir estranho? Não fazia sentido. Isso, até que Caio me mandou uma mensagem. O que tem de errado com esse cara? Tipo, na aparência dele. Então, Caio, talvez a merda da qualidade da câmera e do filtro que ele tá usando. Respondi. É estranho. Alguma ideia de quem é ele? Caio perguntou. Não, vamos esperar a aula começar. Talvez ele se apresente. Falei. Olhei por cima do meu celular em direção à tela do notebook. Eu tinha esquecido de desligar minha câmera e ele estava olhando diretamente para mim. Eu e Caio ainda éramos os únicos alunos da classe. Ele olhou diretamente para a câmera, seu sorriso inabalável, e parecia uma versão falsificada daquela tal de Momo da internet. Larguei meu celular e desliguei a câmera. Ele não fez nada. Continuou olhando para sua tela, mesmo depois que desliguei minha câmera. Nunca acreditei no sobrenatural e ainda não acredito. Nossos piores pesadelos caminham conosco, vivem entre nós e às vezes são as mesmas pessoas que chamamos de amigos. A personificação que damos ao mal é patética, culpando fantasmas e demônios quando nunca olhamos para as depravações mais profundas da mente humana. É como se nós recusássemos a acreditar que podemos ser nossos piores pesadelos. 5 horas da tarde. Era hora de começar a aula. Pontualmente, o estranho se apresentou a nós como o Sr. Adam e disse que seria o professor substituto até que o Sr. Adilson se recuperasse do acidente. Ele não nos contou mais sobre e também não perguntamos. Eu podia sentir a inquietação na classe. Apesar de todos os alunos não estarem fisicamente presentes, algo não parecia normal e todos pareciam notar. Nenhuma vez ele deixou que saísse o sorriso, nem parou de falar com uma risada intermitente. A primeira aula correu bem. Tirando aquela cara de palhaço, ele foi um bom professor. Conhecia bem do que estava falando e no grupo dos alunos, sem o professor, é claro, chegamos a um consenso de que, desde que ele estivesse ensinando bem, não deveríamos nos incomodar. E o centro de ensino nos disse para chamá-los apenas se houvesse um problema na forma de ensinar. No local em que esse Sr. Adam transmitia suas aulas, tinha uma tela verde coberta com um pôster do centro de ensino, então não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de onde ele morava ou o que quer que fosse. Também decidimos que era melhor não nos apegarmos emocionalmente a nenhum professor. Uma semana se passou. As aulas eram ótimas. Ele tinha uma maneira de ensinar muito parecida com o Sr. Adilson e, honestamente, nos acostumamos com ele e com sua risada maníaca. Nós cuidávamos da nossa vida e estudávamos enquanto ele cuidava da dele e nos ensinava com pequenas gargalhadas. 15 de junho. Eu não deveria estar relaxando com minha câmera desligada ainda na sala. Eu não deveria estar no Instagram. Eu deveria ter feito questão de sair da aula às 8 da noite, pontualmente. Eu deveria ter sido mais vigilante. Eu deveria ter saído. Eu tinha esquecido de sair da maldita sala online. O Sr. Adam se despediu com seu sorriso e todos foram embora. Todos saíram da chamada, menos eu. Eu me marquei offline para que ele não chamasse meu nome enquanto eu estivesse na aula. Então, mesmo na sala, ele não poderia saber que eu estava lá. Só que, mesmo sem ninguém, ele ainda estava sorrindo, olhando para a tela. Enquanto eu tentava freneticamente sair da chamada, o via ainda sorrindo para a tela. Era como se ele soubesse. Ele sabia que eu o estava observando.
Regra número 1: nunca fique na sala online depois que a aula acabar. Ele cravou os dedos nas laterais de sua mandíbula e arrancou a carne em um puxão limpo. O sangue escorria lentamente enquanto seus olhos saltavam da órbita. Sua camisa azul agora estava coberta de muco verde. As veias de seu rosto eram translúcidas e tinham vermes se contorcendo por elas. Seu sorriso nunca parou. Ele então lentamente pegou seu cabelo, ou o que restava dele, e engoliu. Engoliu tudo enquanto olhava loucamente para a webcam e sorria. As veias de seu rosto agora estavam saltando, enquanto eu via centenas delas tentando mexer em seus músculos faciais, uma espécie de wasabi de acompanhamento para comer com o cabelo. Os sons que sua carne fazia enquanto ele arrancava os pelos e comia com um muco verde foi algo que nunca vou esquecer. Os vermes em suas veias agora estavam inquietos, inchando sua pele como se estivesse sendo fervida. Eu tinha visto o suficiente. Minha paralisia passou e eu gritei. Eu gritei como nunca antes. Sentei-me, convulsionando de medo, pois até mesmo as lágrimas estavam com muito medo de sair de meus olhos. O diabo anda entre nós. O ditado da minha avó veio em minha mente. Continua. Até a próxima. Obrigado.